Boa noite, seja muito bem-vindo. O desejo do nosso coração é que, neste instante, a sua casa seja cheia da presença do Senhor, que nessa noite que você separou, escolheu para louvar ao Senhor, que o Senhor fale poderosamente ao teu coração e possamos louvá-lo, adorá-lo na majestade dele. Somente ele é digno. Lá no Salmo de número 147, no versículo 1, a palavra de Deus nos diz: Aleluia! Como é bom cantar louvores ao nosso Deus, como é agradável e próprio louvá-lo. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, Deus, como lemos, Pai, aqui declarado pelo salmista, como é bom, Pai, como é bom sermos filhos teus, poder adorar ao único e soberano Deus, Pai. Como é bom, Pai, esse privilégio tremendo, Deus. Nosso coração se alegra por isso, Pai, se alegra por pertencer a Ti, Deus. Pai, entregamos por completo, queremos render tudo aos Teus pés, Deus. Que nessa noite, Pai, sejamos verdadeiramente despertados pelo Teu Santo Espírito, aquilo que o Senhor quer nos mostrar, aquilo que o Senhor quer falar ao coração de cada um, Pai. Declaramos mais uma vez, Pai, a nossa total, plena dependência de Ti, Pai. Sabemos que nada somos, nada podemos, se não for pela Tua graça, Deus. Confiamos, Pai, tão somente em Ti, Pai. A nossa esperança está firmada, Pai, no Teu amor, Pai. Tu és a nossa rocha, Pai. Muito obrigado, Deus. Queremos nessa noite Te adorar, Te louvar com todo o nosso ser. Te suplicamos, ajuda-nos, Pai. Recebe este louvor, recebe esta adoração como oferta agradável, Deus. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Neste mesmo salmo, um pouquinho mais à frente, nos versículos 4 e 5, na verdade, diz: Ele determina, o Senhor, Deus, o número de estrelas e chama cada uma pelo nome. Grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. Louvemos a Ele, dono das estrelas e Senhor dos mares. Louvemos ao Senhor. Dono das estrelas e Senhor dos mares, toda a criação te exalta. Grandes e pequenos, reis e poderosos, hão de confessar teu nome. Querubins aos teus pés se prostram, serafins declaram que és santo, e a minha alma adora-te por tuas obras e por quem tu és, de tua glória, Shekinah, toda a terra se encherá para sempre, és e sempre serás. E Senhor dos mares,
toda a criação te exalta. Grandes e pequenos, reis e poderosos, hão de confessar teu nome. Querubins aos teus pés se prostram. Serafins declaram que és santo, e a minha alma adora-te por tuas obras e por quem tu és, de tua glória, Shekinah, toda a terra se encherá para sempre, és e sempre serás. Alma adora-te por tuas obras e por quem tu és, de tua glória, Shekinah, toda a terra se encherá para sempre, és e sempre serás. Sempre serás. Ele sempre serás. Sempre serás. E a minha alma adora-te por tuas obras e por quem tu és, de tua glória, Shekinah, toda a terra se encherá para sempre, és e sempre serás. Sempre serás. Sempre serás. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Para sempre, sempre serás. Te convido nessa noite a ler aí na sua casa, se você tiver acesso, a abrir a sua Bíblia, lá na carta aos Filipenses, no capítulo 3. Separamos o texto, os versículos de 1 a 11, para lermos juntos nessa noite. Nos diz assim a palavra de Deus: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu,
quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Convido mais uma vez a louvarmos ao Senhor, declarando: abro mão do que sou, meus desejos eu dou, quero em tudo te adorar. Louvemos ao Senhor. E o coro dessa canção diz: o que eu sou, coloco a teus pés. Eu me paro nesse momento, nessa frase, o que eu sou. E eu quero dizer para você também o que você é. Talvez você é um jovem, você é um adulto, você é um homem, você é uma senhora, você é um adolescente, você é uma criança. Talvez você seja um engenheiro, um advogado, um médico. O que você é, o que eu sou, colocamos diante dos pés do Senhor. E diante da tua glória nos humilhamos para reconhecer que nada somos, apesar de ser tudo isso que nós falamos agora. E reconhecer que todo o poder, toda a glória pertence ao nosso Deus. Eu queria que você, nesse momento, se colocasse diante do Senhor. O que eu sou, eu coloco aos teus pés. Não há ouro ou bens, nem riquezas também, que me afastem do teu coração. Nem amor por alguém poderá me afastar de ti. Só te Jesus. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. Declare. O que eu sou, coloco aos teus pés. Diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. Abro mão do que sou, meus desejos eu dou. Quero em tudo, Senhor, te adorar. Mas que fama e poder, quero te conhecer, Senhor. Jesus, incomparável amor que me resgatou.
Aleluia. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. Declaremos forte O que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. Jesus incomparável. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. Que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. O que eu sou, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. O que eu sou, coloco aos teus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. Nós te agradecemos porque o teu amor nos encontrou, Senhor, quando estávamos perdidos, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque a tua graça se manifestou em nossas vidas em mais essa noite, Senhor, mais essa oportunidade de estar na tua presença, Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor, perdoa a impureza do nosso coração, Pai. Recebe os nossos louvores, Senhor. Queremos te interceder, Senhor, por todas as famílias que nos assistem hoje, Senhor. Entra com a tua mão poderosa, Senhor, nos lares, Pai, nos corações, Senhor, dos casais, Senhor, das crianças, ó Pai, de todas as pessoas, Senhor, que estão enfrentando problemas, Senhor, nos seus relacionamentos, Pai. Que haja paz, que haja harmonia, que haja amor, Senhor. Nós te rogamos, Senhor, pelo teu refrigério, Senhor, na vida dessas pessoas, Pai. Vá de encontro também, Senhor, a todas as pessoas que estão passando por dificuldades, Senhor, e problemas de saúde, Pai. Senhor, esteja, Senhor, em cada hospital, Senhor, em cada lar que se encontre um servo teu, Senhor, adoecido, Pai. Entra com o teu refrigério, Senhor, para todas as almas que estão necessitando, Senhor, do teu amor, do teu afago nesse momento de dificuldade, Senhor. Traz a cura segundo a tua vontade, Senhor, que seja, Senhor, para a glorificação do teu nome, Senhor.
Nós queremos te interceder, Senhor, por cada pai de família, cada mãe de família, Senhor, que está enfrentando dificuldades financeiras, Pai, que esteja desempregado, Senhor, passando por situações difíceis, Senhor, que a tua mão poderosa, Senhor, continue sustentando a cada filho teu, Pai. Muito obrigada pelas tuas provisões, Senhor. Continua, Senhor, abençoando a cada pessoa, Senhor, a cada servo teu, Pai. Nós te intercedemos, Senhor, também pelas nossas crianças, Senhor. Tenha misericórdia, ó Pai, das nossas crianças. Acampa os teus anjos ao redor, Senhor, das nossas crianças, Pai. Livra, Senhor, de situações perigosas, Senhor. Livra do homem mau, Senhor, do homem que tem o mal no seu coração, Senhor. Em nome de Jesus, há poder no teu nome, Senhor. Caia por terra, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, todas as situações, Senhor, com as nossas crianças, Pai. Senhor, aquelas pessoas, Senhor, que estão enfrentando o luto nesse momento tão difícil, Senhor, de pandemia e outras doenças, Pai. Tenha misericórdia de cada família, Senhor, de cada coração que está sofrendo com a ausência de alguém, Senhor. Senhor, dá a certeza, Senhor, da tua vida eterna, Senhor, pois nós sabemos que a vida não termina com a morte, Senhor. O Senhor nos comprou e somos teus, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, dos corações que necessitam, Senhor, do teu apoio, do apoio da tua igreja também nesse momento. Conduze-nos, Senhor, em favor desses teus servos, Pai, que sejamos, Pai, testemunhos vivos para o teu reino, Senhor, que sejamos, Senhor, acolhedores, Pai. As pessoas que precisam também, Senhor, de um encontro real contigo, Pai. Nós te louvamos porque já fomos alcançados pelo teu amor, Senhor. Senhor, entra com a tua mão poderosa, Senhor. Entra, Senhor, com o teu sobrenatural na vida dos familiares dos teus servos, Senhor, dos nossos amigos, Senhor, para que a tua salvação também os alcance, Senhor. Usa-nos, Senhor, para que possamos trazer essas pessoas também, Pai, porque da mesma forma fomos alcançados pelo teu Espírito Santo, Senhor, que habita em nós, Pai. Continua conosco nesse culto, Pai. Recebe os nossos louvores, a nossa adoração, Pai. Perdoa, Senhor, toda a incredulidade, toda a dureza do coração. Afasta de nós, Senhor, todos os pensamentos que nos tiram da tua presença, Senhor. Fica conosco, Senhor. Eu te peço isso em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Ser teu fim não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Não, este não pode ser teu fim.
não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Teu nome. Teu Boa noite, espero que esta noite seja para você um momento especial da parte de Deus, seja esse um tempo que o Senhor separou para que você esteja em comunhão com Ele e em comunhão com a igreja dele, mesmo à distância, estejamos experimentando dessa comunhão que ultrapassa os limites da geografia, daquilo que é físico, porque ela é realizada a partir do Espírito Santo de Deus. Nós estamos, neste domingo, iniciando uma série de estudos e mensagens pautadas para aquilo que é a família. E o nosso desejo é que esse tempo, esse mês de maio, durante os próximos 5 domingos, tanto nos cultos pela manhã quanto nos cultos à noite, estejamos pensando sobre a realidade da família. E eu quero enfatizar esta verdade, esse assunto, este tema, por alguns motivos. Primeiro deles, esse tema a gente chama de valor. Na nossa igreja, família é um valor. Valor é aquilo que para nós é precioso. Então, entre os valores que nós
temos como igreja, um destes valores é a família. Então, nós acreditamos que família é algo precioso para nós. Então, um dos motivos pelos quais a gente vai passar esses próximos domingos dos nossos cultos dominicais refletindo, pensando, estudando acerca daquilo que é a revelação da palavra de Deus para a vida em família, é porque para nós família é precioso. Segundo lugar, esse é um tempo que a gente tem experimentado de muitas coisas que chamamos até de novo normal. Mesmo que a gente esteja vivendo um tempo de anormalidade, a gente quer dar a este tempo uma ideia de normalidade. Mas o que nós vivemos nesta realidade causada pela pandemia, dentre os muitos males que nós estamos enfrentando, um deles é a crise na família. Existem números que já são de conhecimento geral acerca daquilo que é a violência doméstica, a violência contra mulheres, a violência contra crianças, abuso contra idosos, aumento daquilo que são os divórcios e separações, todas estas situações causadas por esse novo tempo da pandemia. A gente acha que as coisas, a gente até diz, não pode serem piores, né? Elas não podem piorar mais do que já estão. Mas a gente percebe que esse tempo prova ao contrário. Aquilo que já estava ruim, que não estava nada bem, demonstra que está ficando cada vez pior. Então eu entendo que, além de ser um valor para a vida da igreja e um valor alicerçado na palavra de Deus, é uma necessidade para este tempo. Por essas duas realidades, eu gostaria de convidá-los durante esses próximos domingos a estarmos pensando sobre família. E eu quero dizer a você que existe algo quando tratamos de família. Todos nós temos alguma coisa a aprender. Se existe algo que ninguém pode dizer que domina, chama-se família. Primeiro porque família é algo vivo. Então você não tem como dizer que está controlando alguma coisa que está viva, porque ela está em mudança, em movimento. Então você não tem como ter controle sobre tudo. Ninguém sabe tudo sobre família. Ninguém tem capacidade de dizer que conhece todos os meandros, todas as nuances, todas as particularidades daquilo que é viver família. Então, todos nós precisamos aprender sobre família. E necessitamos disso, aprender sobre esta verdade. E é interessante que, por melhor que uma família venha viver, ela nunca será perfeita. Família é composta de pessoas imperfeitas que vai produzir o resultado daquilo que elas são, imperfeitas. Então, famílias, todas elas, por melhor que seja a convivência, elas têm imperfeições. Ou seja, alguma coisa ainda pode melhorar. Então, durante esse tempo, a gente vai estar pensando sobre isso, sobre a necessidade de aprendermos, de vivermos, de construirmos um relacionamento que nós chamamos necessário, fundamental, essencial. É o primeiro relacionamento, a primeira base de relacionamentos que nós temos, que é a família. Então, nós precisamos conhecer de Deus, da parte de Deus, como lidar com isso. E durante estes próximos domingos, nós vamos usar aquilo que mais necessitamos: sabedoria. Nós vamos basear todas as nossas mensagens nos livros de sabedoria. Nós vamos usar Jó, Salmos e Provérbios. Durante estes domingos, nós vamos buscar de Deus sabedoria para aquilo que é vida em família. Mas eu gostaria de dar início à nossa reflexão desta noite e quero convidá-los a abrir conosco o texto do capítulo do livro dos Salmos, capítulo 78, versos de 1 a 8. Se você tem Bíblia, eu quero desafiá-lo a abrir a sua Bíblia e acompanhar
a leitura que faremos. Se não vai ser projetado, você também pode acompanhar através da transmissão. Fala-nos o seguinte, a palavra de Deus. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os meus lábios em parábolas e publicarei enigmas nos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem, como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Que o Senhor faça-nos, nesta hora, compreendedores da sua palavra. Amém. Eu quero trazer desse texto a ideia de que nós precisamos contar a história da fidelidade de Deus para as próximas gerações. Eu não sei se para você a palavra memorial tem um significado, qual o significado que ela tem para você. Mas normalmente quando lidamos com a ideia de memorial, nós lidamos com a ideia daquilo que é algo que pode ser algo tangível, que refere-se a algum fato do passado. Então, usamos os memoriais ou usamos aquilo que chamamos de monumentos. Por exemplo, o monumento do Ipiranga. Ele relata ou ele está ali relatando ou lembrando um fato do passado que foi o chamado Grito do Ipiranga. Quando você pensa, por exemplo, na Estátua da Liberdade, quando você pensa, por exemplo, no Cristo Redentor, existe um fato histórico ligado a alguma coisa que é material. E aquilo que é material remete a uma situação, a um acontecimento que nós trazemos à memória todas as vezes que olhamos para aquele monumento ou para aquele memorial. E aquilo que nós queremos dizer com isso, que para os cristãos, os memoriais, eles são formas de recordar a fidelidade de Deus e celebrar as intervenções da sua graça em nossa vida. Como símbolos tangíveis, como coisas que nós podemos medir, aferir, eles nos encorajam a lembrar de ocasiões marcantes durante a nossa vida de peregrinação, nestes momentos que Deus, de forma dramática, especial, dissipou aquilo que era neblina, as dificuldades, entrou com aquilo que era a solução de forma rápida, de uma maneira especial, de forma soberana, Ele demonstrou o seu cuidado. Então, nestas horas, estes momentos ficam como memoriais daquilo que são os milagres da vida. Sejam eles grandes ou pequenos, eles tomam aquilo que é a proporção de serem guardados na nossa memória como ação de Deus em nosso favor. Agora, por que precisamos dos memoriais? Qual a necessidade deles? Todos nós, indiscutivelmente, necessitamos disso porque temos um problema que é memória fraca. O nosso HD, ele é grande, mas ele é muito mal usado. O cérebro tem condições de ainda ser utilizado, por mais que você use, você ainda tem aproximadamente 90 e alguma coisa % de inutilidade. Então, é enorme, mas ele é muito pouco usado. Então, a gente guarda poucas coisas e nós tendemos a nos esquecer das coisas que Deus faz. E por esse motivo, Deus instituiu os memoriais. Não foi uma decisão nossa de tê-los. Quem primeiro decidiu fazer memoriais foi Deus. O primeiro destes memoriais é o chamado arco-íris. Ele é um memorial de Deus
para que ele lembre-se de não mais destruir a terra através das águas. Então, quem instituiu os memoriais foi Deus. E ele gostaria que nós estivéssemos trazendo esta mesma realidade para a nossa vida, para recordarmos, para chamarmos de volta aquilo que são os momentos onde a gente aprendeu com Deus lições importantes, ou como diz, por exemplo, Jesus na carta à igreja em Éfeso, quando ele diz, olha, eu tenho contra ti que deixastes o primeiro amor, ou seja, retorne. Então o memorial é um lugar que você marca, que você sabe que muitas vezes, nos descaminhos ou naquilo que são os desvios da vida, você retorna àquele lugar e diz, olha, aqui é um marco da minha vida, da minha realidade, da minha relação com o Senhor. O Salmo 78, ele é um chamado para os pais e avós contarem as histórias da fidelidade de Deus no passado, como lembrança no presente de que Deus conduzirá o futuro do seu povo. É bom a gente repetir isso. Ele é uma lembrança do passado, daquilo que Deus fez, para que hoje a gente possa entender aquilo que Deus continua sendo e aquilo que importa para a nossa vida na condução, a presença de Deus na condução do futuro. Qual a estrutura desse salmo? Esse salmo é dividido em duas grandes partes. A primeira delas é essa que nós vamos estar meditando, os versos de 1 a 8, que fala sobre aquilo que é a necessidade fundamental de uma geração ensinar às outras gerações sobre os atos de Deus em sua história. Esse, então, é a primeira parte desse salmo. A segunda parte, que continua do verso 9 e vai até o fim, ele ali, o autor, Asaf, ele vai então relatar a própria história de Israel. Aquilo que ele chamou a Israel a fazer, ele vai relatar como se estivesse dizendo, olha, eu quero que vocês saibam o que aconteceu para que vocês publiquem isso, ensinem isso às próximas gerações. E ele vai falar isso dizendo que essas histórias da intervenção de Deus em seu passado, e que os seus pais deveriam ter repassado aos filhos, mas eles falharam. E aí eles deixaram de fazer isso. E dentro disso nós vamos focar nesses 8 primeiros versos. E o objetivo desse texto, e é importante a gente lidar com isso, que o ensino aqui não é somente da palavra do Senhor, não é do texto apenas. O objetivo aqui é ensinar acerca de Deus, do Deus vivo. O objetivo não é simplesmente transmitir conhecimento no sentido de você pegar uma matéria e passar para alguém. Mas a ideia aqui é muito maior, é a ideia de relacionamento. É por isso que é feito de forma relacional. Isso que é feito, esse ensino que chegou a uma geração, de forma relacional deve ser levada a outra geração. Porque o que está sendo ensinado não é simplesmente uma matéria, não é textos. Está sendo ensinado aquilo que é a ação de Deus, a presença de Deus, a vida de Deus no meio do seu povo. E aqui tem um princípio que é muito interessante, que chama-se, no estudo das Escrituras, chamamos de teleologia. A teleologia tem a ver com aquilo que é o objetivo final. O teleios, aquilo que é a finalidade do ensino. Porque quando a gente olha para cá, a gente vai ver, por exemplo, o texto dizendo que os pais devem ensinar os filhos para que eles aprendam sobre a fidelidade de Deus. E aí a pergunta que a gente pode fazer é, qual é a preocupação final? Qual o objetivo disso? O objetivo disso era simplesmente Deus preocupado em que não esquecessem dele? Seria esse o objetivo? Qual o objetivo desse texto? Era para que as pessoas continuassem a lembrar da existência de Deus? Porque Deus tem algum tipo de carência e que se a gente esquecer dele, ele vai sofrer? Será que o objetivo era esse? A finalidade do texto era essa? Qual a finalidade do texto? A finalidade do texto é a preservação da nossa vida. Não é Deus que precisa ser lembrado, somos nós que precisamos lembrar de Deus.
Deus, Ele é Deus e nada mudará isso. Ele é desde toda a eternidade. Ele não precisa da sua lembrança. Ele não necessita da sua memória. Você e eu necessitamos lembrar dele. Quem necessita da lembrança de Deus, dos memoriais de Deus, de recordar de Deus, somos nós. O texto não está falando do que Deus precisa, mas do que nós necessitamos de Deus. Então esse é o objetivo do texto, ensinar ao povo, às próximas gerações, a necessidade da lembrança e da presença de Deus na vida da nação. E aí ele começa dizendo o seguinte, Asaf vai fazer o seguinte, primeiro o clamor ao povo. Os versos 1 e 2 vai dizer, escutai, povo meu, a minha lei. E é bom que a gente saiba disso. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O salmista começa chamando o povo, clamando ao povo para dar ouvidos àquilo que Deus tem para falar. Era uma indicação nesse momento daquilo que era a seriedade do assunto. Ele usa aquilo que nós chamamos de paralelismo, ele usa esse texto, esses 2 versos, como que algo repetitivo. E quando você escuta alguém que diz, na verdade, você está lendo a Bíblia e encontra ali, na verdade, o que é isso? Faltou palavra para o autor bíblico? O Espírito Santo tem dificuldade com conteúdo linguístico ou não tem um vocabulário muito extenso? Não, isso era uma prática do ensino judaico. Quando ele usa a expressão na verdade, quando ele usa a expressão repetitiva de algum assunto, é que ele está chamando a atenção ou dando importância àquele assunto, ou dizendo, olha, isso é muito importante, prestem atenção a isso. Então, neste momento, ele está dizendo, olha, esse assunto é importantíssimo, vocês precisam prestar atenção àquilo que eu vou dizer. E aí ele vem dizer, olha, eu vou abrir a boca em parábolas, eu vou abrir a boca em provérbios, vou falar por enigmas, como dos tempos antigos. E aqui nós apresentamos 3 formas de ensino. Implica dizer que de todas as maneiras, Deus está revelando-se a nós. Deus está nos ensinando de todas as maneiras, de muitas maneiras. Aquilo que a Bíblia no Novo Testamento vai chamar de multiforme graça de Deus, é o que ele está fazendo aqui. Olha, eu vou ensinar através de parábolas, eu vou ensinar através de provérbios, eu vou lhes ensinar através de enigmas, e vale a pena dizer que enigma aqui não é aquilo que a gente brincava falando um para o outro, olha, o que é que passa pela água e não se molha e tal. Não, não tem nada a ver com isso. Enigma é ensino indireto, é você ensinar alguém a partir da sua ação. Você vai vivendo e você está, sem querer, ensinando alguém alguma coisa. Então, essa forma indireta de ensino era conhecida na antiguidade como enigmas. Não é que fosse algo encoberto, nem tampouco havia necessidade ou a preocupação de ser encoberto o ensino. Ao contrário, deveria ser revelado. E dentro disso ele vai dizer que esta técnica, por exemplo, estas formas, ela é utilizada lá em Provérbios, no capítulo 1, verso 6. O autor do livro aos Provérbios, ele vai dizer o seguinte: para entender, ou para se fazer entender aquilo que ele ia ensinar, ele usou provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Ele estava dizendo exatamente isso, que Deus utiliza de muitos modos e muitas maneiras para ensinar-nos aquilo que Ele quer que venhamos a aprender. E é bom que a gente saiba que pais sábios, ou uma geração de sábios, ensinam a verdade aos filhos e a outra geração por todos os meios possíveis. E se preocupam com a retenção da verdade em todas as coisas. A gente vai usar de analogias, de anedotas, de lições objetivas, situações da vida, diálogo. Tudo isso pode ajudar a nova geração a gravar no coração a mensagem do Senhor. O texto, ele nos lembra do que aconteceu na época depois do falecimento de Josué. Esse texto é exatamente como a introdução àquilo que aconteceu na época de Josué. Que vai dizer o seguinte: depois do falecimento
de Josué, surgiu uma nova geração. E o que aconteceu? Aqueles que viveram com Josué, que cresceram, que viveram durante o período do deserto, depois que morreram aqueles que saíram do Egito, surgiu essa nova geração. Ele vai dizer que o povo de Israel esqueceu do seu Deus no decorrer de uma geração. Uma geração deixou de contar a outra geração o que aconteceu quando eles saíram do Egito e atravessaram o período de peregrinação no deserto. E lá em Juízes, no capítulo 2, no verso 10, vai dizer o seguinte, que até então, aquela geração que conheceu ao Senhor, ela serviu ao Senhor, mas outra geração após eles, ou seja, aquela que viu os milagres, se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. E esta geração, ela se desviou do Senhor, porque não conheceu as obras do Senhor. É bom que a gente preste atenção para transmitir fielmente a palavra de Deus e os atos maravilhosos de Deus em nossa própria história familiar. Que a gente não esqueça daquilo que Deus fez. E que a gente não deixe de ensinar aos nossos aquilo que nós recebemos. Isso se deve dar em toda e qualquer situação. Por exemplo, você vem à igreja com seu filho, e é bom que você venha à igreja com a sua família. É bom que isso aconteça. Você tome distância aqui, mas não esqueça de vir à igreja com a sua família. Na hora do culto, por exemplo, você vem e traz o seu envelope e coloca ali no gasofilácio. Você está ensinando ao seu filho que a fidelidade de Deus a você tem abençoado a vida dele. Mas como ele vai aprender isso? Vendo você fazer. Se ele não vê você fazer, ele não vai aprender. O que o texto está ensinando é que as lições da vida, ou as lições daquilo que é a realidade espiritual, elas se dão na vivência prática. Não é à toa que é um texto até que vamos pensar sobre ele, que lá em Provérbios 22, verso 4, diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer jamais se desviará dele. O ensino é no caminho. A gente não ensina o caminho, mas ensina no caminho, vivendo aquela realidade. É assim que nós tomamos a decisão de passar adiante. E aí vem o clamor e depois vem a resolução, a decisão a se tomar, a transmissão das histórias da fidelidade de Deus. Dos versos 3 a 5 ele vai mostrar isso. E aqui há uma mudança. Sai daquilo que são os termos na primeira pessoa do singular e passa para a primeira pessoa do plural. Sai daqui da ação de Deus e passa aqui para a ação do homem. Na ação de Deus é singular. Na realidade do homem é plural. Na vida humana, o ensino tem a ver com pluralidade. As nossas referências, elas devem ser postas de forma plural. A exortação para ouvir está respondida com a determinação dos pais em transmitir sua fé à próxima geração. Então, qual é a resolução? Primeiro, 2.1, contar a história. Olha que diz os versos 3 e 4a. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, ou seja, nós ouvimos e aprendemos. Nós não só ouvimos, nós aprendemos. Porque se nós não aprendemos, nós não poderemos ensinar. Se só foi ouvir, você não vai poder ensinar. E o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração. O salmista expressa sua decisão de repassar o legado da fé que havia recebido das gerações anteriores. Ele reconhece que a nossa fé está sempre somente ligada a uma geração, e se ela não for transmitida, ela será extinta. Você não pode pregar a geração antes de você, e você não poderá pregar uma geração depois de você. Você só pode testemunhar a sua geração.
Ninguém pode dar testemunho àqueles que estavam antes de nós e nem tampouco depois de nós. Só a nossa geração a gente pode dar testemunho. Então a decisão aqui é: fale à sua geração. A firmeza resoluta fica evidente naquilo que são os verbos que ele utiliza. Ouvimos, aprendemos, nos contaram, não encobriremos, contaremos. Ele está dizendo: olha, nós vamos fazer isso. Nós recebemos isso, nós tivemos isso de Deus e nós vamos fazer isso. Devemos reconhecer que o Filho de Deus ou está iniciando um legado, ou eu e você estamos iniciando o legado, ou estamos repassando um legado espiritual que recebemos dos nossos antepassados. Ou você está recebendo alguma coisa agora, está passando para alguém, ou seja, você se converteu agora, entregou a vida a Jesus, nasceu de novo agora, então você está repassando um legado. Ou você está deixando um legado, ou você está repassando. Alguém antes de você orou por você, tratou de você, pregou o evangelho a você, cuidou da sua vida e deixou um legado de fé, e você está transmitindo isso a outros. É importante que a gente saiba disso. Em ambos os casos, a responsabilidade de ser fiel nessa entrega do legado é enorme. Também é interessante notar a resolução de contar a seus filhos. O texto usa a expressão contar a seus filhos. Não o encobriremos a seus filhos. Ora, não é a nossos filhos? Não, é a seus filhos. Aqui o autor tenta deixar claro que uma das maneiras de tratar esse assunto não é apenas cuidar da preocupação dos nossos filhos. Ou seja, você que não tem filho diz: bom, eu não tenho essa preocupação, eu não tenho filho. O texto ele não está falando sobre isso, ele está falando sobre ensino geracional. É uma geração ensinando a outra geração os valores. Tenha eu filhos ou não, eu tenho a obrigação de transmitir o legado espiritual que eu recebi. Tenha eu parentes ou não, netos, bisnetos, sobrinhos, o que quer que seja, eu tenho a responsabilidade espiritual de transmitir esses valores àqueles que virão depois de mim. Então a preocupação não é somente receber algo e transmitir aos meus filhos. A visão aqui não é uma visão apenas e tão somente do lar no sentido local, no sentido restrito. Aqui é a situação que está sendo tratada de povo. Desde o começo, lá nos versos 1 e 2, estava dizendo: olha, isso é para a nação de Israel. É por isso que nós precisamos entender hoje, quando combatemos a disseminação de valores que contrariam a palavra de Deus no meio da sociedade, como alguém dissesse: ah, mas você não tem problema com isso, isso não faz parte da sua vida, você não é defensor dessa causa, você não é afeto a isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu estou transmitindo os valores de Deus para as próximas gerações. O bem-estar da nação, de um povo, está naquilo que são os valores que ele traz consigo. Toda destruição de sociedade acontece pela destruição dos valores, e principalmente pelos valores familiares. Então é fundamental que a gente saiba disso. O nosso chamado é um chamado a levar adiante os valores da palavra de Deus. E aí qual é o conteúdo que eu devo transmitir? Deus não somente nos diz que devemos transmitir, mas diz o que devemos transmitir. Ele não só fala que nós devemos fazer, como ele fala como devemos fazer. Então ele vai dizer qual o conteúdo que a gente deve transmitir àqueles que virão na próxima geração. Contaremos, diz o verso 4b, a parte final, contaremos os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. O que é que eu devo transmitir à próxima geração? 3 objetivos diretos que completam essa série de verbos: os louvores ao Senhor, o poder do Senhor e as maravilhas do Senhor. No caso do salmista, também no nosso, os 3 certamente incluem as histórias bíblicas que apontam a grandeza do Senhor.
mas também se refere aos atos de provisão, de livramento, às respostas à oração, à história daquilo que foi a criação de Deus na vida da família, a sua interferência. Deus não é somente o Deus dos antigos, mas Ele é o nosso Deus, Ele também é Deus hoje. Ele não é apenas o Deus que fez, Ele é o Deus que faz e continuará fazendo. É aquilo que o Novo Testamento diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está dizendo, olha, a experiência do passado, falando aos hebreus, aquilo que Deus mostrou nessa história de fé, não é algo do passado, porque Jesus, que é o Deus encarnado, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para todos sempre. Era a ideia de que o Deus que fez maravilhas no passado faz hoje. O Deus de poder do passado age hoje e fará isso para sempre. Próxima geração, olha, eu confiei em Deus e Deus agiu. Vocês podem confiar em Deus, que Deus haverá de agir na vida de vocês. Segundo lugar, isso é uma ordenança. Ele fala contar, fala o que e o como. E o verso 5 vai dizer, ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos. O verso 5 se refere às ordens, principalmente do Pentateuco, como se encontra lá em Deuteronômio, capítulo 6, versos 4 a 9 e 20 a 25. Isso tem a ver com a continuidade da aliança que dependia da fidelidade dos pais em transmitir seus termos e condições a seus filhos. Eu quero dizer para você o seguinte, e é importante que você saiba disso, que nós saibamos disso. Já falo isso há muito tempo. O pecado, ele é pessoal, mas as consequências, elas são coletivas. O nosso erro, ele é pessoal. Mas as consequências de um erro normalmente atingem a coletividade. Então a preocupação de Deus, quando ensinou-os e ordenou-os a contar, era que esta fidelidade ao Senhor se mantivesse para que as bênçãos do Senhor estivessem sobre eles. Era esta a preocupação. Terceiro lugar, qual o propósito dessa transmissão? Qual o objetivo de transmitir? Os versos 6 a 8, nós vamos pensar em cada um desses versos, mas o salmista lista 3 propósitos da transmissão da fé à próxima geração. Primeiro, os pais indicam ou continuam nesse efeito dominó que se entende para múltiplas gerações, culminando em uma fé genuína dos seus descendentes e evitando a apostasia. O autor do livro que estaremos estudando, o Dr. David Merck, ele diz o seguinte, o David Merck, ele usa uma expressão muito interessante. A apatia dos pais culmina na apostasia dos filhos. A apatia dos pais culmina na apostasia dos filhos. É interessante a gente olhar para isso, porque a nossa atitude, ou a nossa falta de atitude, pode trazer destruição. Nós estamos hoje vivendo na nossa cidade um caso de uma mãe que, por não ação, permitiu que o seu filho fosse morto. Aquilo que nós fazemos ou não fazemos no mundo espiritual tem consequências, seja para a vida ou seja para a morte. Então, essa era a realidade que ele estava ensinando. E a primeira coisa que ele faz é o chamado efeito dominó, que é uma coisa muito mais comum nas Escrituras do que a gente possa imaginar. Ocorre muito mais vezes, em muitos outros momentos. Primeiro lugar, verso 6, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes. E aí você vai encontrar como propósito principal dessa transmissão de fé que os pais serão elos de uma corrente entre uma geração e outra, entre as múltiplas gerações. É a contagem das histórias da fidelidade de Deus na vida familiar ou na vida do povo, naquela geração, como um efeito dominó. Olha, eu recebi, passo para você, você passa para os outros, e assim segue a história daquilo que é o agir de Deus.
Ao mandar os pais ensinarem os seus filhos, Daniel Estes é um comentarista bíblico, ele diz o seguinte: ensinar os seus filhos os estatutos e suas leis. Yahvé procurou iniciar uma cadeia de instrução em que cada geração é responsável para comunicar os feitos e a lei do Senhor para a próxima geração. Essa cadeia de transmissão, na verdade, nos versículos 5 e 6, se estende por 4 gerações. A que recebe, passa para a seguinte, que passa para os filhos da seguinte, e aqueles que receberam passa para outra geração. É comparável, por exemplo, à exortação de Paulo a Timóteo, que encontramos lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2. No Antigo Testamento, em Deuteronômio, capítulo 4, versos 9 e 10, capítulo 31, versos 10 a 13, Provérbios 4, de 1 a 9, ensina sobre essas 4 gerações que demonstram aquilo que é o efeito do ensino dessa realidade da transmissão da verdade da palavra de Deus. E tem uma coisa muito pessoal aqui. A minha professora de sociologia no seminário, ela fez mestrado, e a tese de mestrado dela baseou-se naquilo que era o afastamento dos filhos dos crentes da igreja. E ela fez uma tese numa universidade, ela fez o mestrado da Universidade Católica, e ela descobriu que após a 5ª geração, ou seja, depois dessas 4 gerações, a 5ª geração, a grande maioria destes estavam fora da igreja. Ela descobriu que quando chegava a 5ª geração, os valores iam se esfriando a tal modo que a maioria destes já não tinham a consciência daquilo que foram os valores passados pelas gerações anteriores. Por isso, comunicar verdades divinas à próxima geração, então, não é uma opção, mas uma ordem, uma responsabilidade sagrada e pactual. Não é simplesmente algo que eu posso escolher fazer ou não fazer. Eu sou obrigado, como ordem e obediência, como pacto, de levar essa responsabilidade à próxima geração. Segunda coisa que ele diz, além desse efeito dominó, é que o que deve ser passado é uma fé genuína. O verso 7 vai dizer: para que pusessem em Deus a sua confiança. Você não vai ensinar os seus filhos a confiarem neles nem em você. Aquilo que é passar à próxima geração é a confiança em Deus. E não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. A maior preocupação de todo pai cristão é a conversão genuína dos filhos. Infelizmente, nós vivemos um tempo que hoje, nos círculos cristãos, a preocupação é muito mais com o comportamento do que com o coração. Nós estamos muito mais preocupados com aquilo que os nossos filhos fazem do que com aquilo que eles amam. E a gente não entende que aquilo que eles amam vai determinar o que eles fazem. Então, a nossa preocupação é lidar com os valores do coração. O que é que nós ensinamos os nossos filhos a amar? O que esta geração tem aprendido a amar? Será que essa geração tem aprendido a amar as coisas materiais? Será que a nossa geração tem aprendido a amar aquilo que são os bens humanos e terrenos? Será que a nossa geração está preocupada apenas e tão somente em amar o conhecimento? Será que a nossa geração é uma geração de adoradores que amam a Deus acima de todas as coisas? Quais são os valores que nós estamos transmitindo às próximas gerações? Aí tem uma coisa que eu ouvi do meu pai recentemente. Meu pai fez 50 anos de ministério. Já está para 51 anos de ministério, já completou 51 anos de ministério. E aí, na última vez que eu fui lá no aniversário de 50 anos de ministério, fui pregar no aniversário de 50 anos de ministério dele, e aí eu voltava com ele está morando num sítio, ele vinha dirigindo o carro, e aí eu perguntei a ele, e o outro carro? Porque ele tinha 2 carros, o outro carro normalmente ele usava na cidade, e o outro que ele estava comigo, ele usava no sítio. E aí eu disse, e o outro carro? Ele disse, eu dei para missões. Aí eu disse, deu para missões? Eu dei para missões. E aí ele disse, eu quero que os seus irmãos aprendam como você a amar a obra missionária e a Deus acima de todas as coisas.
só se ensina amor amando. Não se ensina amor falando. Porque amor é atitude. A nossa geração só vai amar a Deus se eles olharem para nós e perceberem que nós amamos a Deus. Que nós não somos covardes. Que nós não fugimos. Que nós temos equilíbrio. Mas que nós também temos o poder. Temos o amor. Que nós não nos furtamos de mostrar aquilo que é a fé que temos em Jesus. A nossa geração, ela quer fé genuína. Eles querem olhar para nós e dizerem: estes são capazes de amar a Deus ao ponto de colocarem a sua vida em risco por amor ao Evangelho. Eles querem pessoas que sirvam de referencial de fé genuína. Apontam as necessidades do coração, revelam a Jesus, que é o único capaz de resolver o maior problema que nós temos. Qual é o nosso maior problema? O pecado. Esse é o nosso maior problema. Essa é a nossa grande luta, lutar contra o pecado. Por fim, ele vai falar sobre a perseverança. Parte final, verso 8, quando ele diz: e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Todo bom pai quer que seus filhos sejam melhores do que ele. Todos nós, como pais, queremos dar aos nossos filhos mais do que aquilo que recebemos. Isso é da natureza humana. Nós queremos o melhor para os nossos filhos. Nós queremos que eles tenham mais oportunidades, que eles tenham mais privilégios, que eles tenham mais conforto, que eles tenham mais facilidade. O que levou àquilo que nós chamamos de evolução humana, o cuidado para com a família. Os pais querem o melhor para os seus filhos. Só a família move aquilo que é o desenvolvimento humano, porque nós queremos o melhor para os nossos filhos. Então a gente estuda mais, trabalha mais, se dedica mais, para que os outros que vierem após nós tenham mais coisa do que nós temos. É por isso que o desenvolvimento humano se dá a partir da família. E todas as vezes que você tira a família desta equação, acontece a estagnação. Todo país que tirou a família deste quadro estagnou. É por isso que, quando houve a queda do Muro de Berlim, descobriu que aqueles países que viviam atrás das cortinas de ferro ficaram 70 anos estagnados, porque eles tiraram aquilo que era a família, o poder movedor, aquilo que é propulsor do desenvolvimento humano. Então, todas as vezes que você tira, anula, enfraquece família, você tira aquilo que é a perseverança. Você percebe como as pessoas são capazes das atitudes mais heróicas, das atitudes mais altruístas em prol da família? Quantas vezes você ouviu falar de mães que deixaram de comer para dar comida aos seus filhos? Quantas vezes você ouviu falar de mães que têm filhos presos, que passam o mês inteiro, a semana inteira, deixando de ter as coisas, deixando de fazer algo para si, deixando de ter, para levar aquilo que é o melhor para um filho que está preso e que muitas vezes lhe causou enormes danos. Nada há que mova mais as pessoas àquilo que é o altruísmo, a dedicação, do que família. Por isso que quando a Bíblia ensina-nos essa realidade, ou inculca essa realidade na nossa vida, ela está colocando exatamente isso, de que essas gerações, elas precisam aprender o valor da família, porque isso vai dar a eles o desenvolvimento, vai trazer a eles aquilo que é a continuidade, a vida em família. E é importantíssimo que a gente jamais perca isso de vista, que a gente jamais deixe de olhar para essa realidade. A realidade de que a família, ela é tão importante, ela é tão preciosa, não apenas para nós hoje, o ciclo familiar, não aquilo que é a célula máter, não aquilo que é a relação desse momento, mas toda a sociedade precisa da família, para que ela possa perseverar na existência.
E aí eu queria concluir esse momento deixando algumas aplicações. Eu quero colocar para você que o texto do Salmo, ele insiste conosco de construirmos memoriais. E como nós fazemos isso? Eu quero ler um texto de Colossenses 3, 16 e 17, que diz o seguinte: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavras, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. E aí eu quero colocar para você algumas das questões que ensina esse texto e o texto lá dos Salmos sobre memoriais. Em primeiro lugar, eu queria relembrar que aquilo que é a formação do memorial, ele passa por algo que nós chamamos de transmitir a outros. É necessário a coletividade. Observe que o texto de Filipenses, ele fala: aquilo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Fizerdes está falando no plural. E aí no verso anterior, no verso 16, a gente vai ver a expressão: ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Então ele estava falando sobre coletividade. Por quê? Porque memorial ele só se faz necessário onde há coletividade. Porque onde não há coletividade, só basta a memória. Guarda na sua cabeça. É só para você? Guarda na sua memória. Você não precisa externar isso. Ninguém vai ver. É pessoal, você quer guardar. Então, pega aquilo e guarda na memória. Quando você faz um memorial, é porque você está querendo tornar aquilo algo que você compartilha, ou está levando para a coletividade. Os memoriais têm a ver com coletividade. Aquilo que é memorial tem a ver com o coletivo, seja isso no sentido família, seja isso no sentido igreja, seja isso no sentido sociedade. Os memoriais é para que as próximas gerações, as outras pessoas, os que vierem depois de vocês, possam aprender com aquilo que foram as suas experiências. Como já disse alguém, é a diferença entre tradição e tradicionalismo. O tradicionalismo é a fé morta dos que vivem. A tradição é a fé viva dos que morreram. Então a tradição é a continuação de um valor que é transmitido a outros. Então aquilo que são os memoriais são as experiências de vida que nós entendemos como importantes, necessárias, preciosas e queremos compartilhar com outros. É por isso que isso deve ser vivido na ideia daquilo que é vida em família, vida coletiva, vida de igreja, de comunhão. É isso que deve ser levado para a sociedade. E aí eu quero deixar para você o seguinte: há um outro ponto dentro disso que chama-se repetição. Você conhece algum curso de memorização? Se você conhece, eu quero dizer a você que ele vai exigir que você faça algo. Repetição. Não existe memorização sem repetição. Ninguém grava nada que não repete. Se você não repetir, você não grava. Toda memória ou toda memorização passa por repetição. Então, o que é que esse texto dos Salmos e esse texto de Colossenses nos ensina? A necessidade da repetição. Faça uma, duas, 3, 4, 5 e tantas quantas vezes forem necessárias. Faça isso várias e várias vezes. Ensine os seus filhos, a sua família, repetidas vezes. Porque todo ano o povo de Israel tinha que ir a Jerusalém e fazer isso 3 vezes por ano. Por que não fazia uma vez só? Ou por que não fazia de 10 em 10 anos? Porque tinham que viajar muitas vezes 60 quilômetros para ensinar aos outros isso. Porque o testemunho da ceia? Não poderíamos fazer uma só vez, ou então ler na Bíblia,
Olha aqui Jesus contando a ceia. Então a gente lê e acabou, não precisa fazer de novo. Mas o memorial, ele precisa ser repetido. Para que seja memorial, para que seja revivido, para que seja esclarecido ou clarificado na nossa mente, é preciso que seja repetido. E muitas vezes nós esquecemos isso, achamos que por fazer uma vez, ou porque fizemos uma vez, ou porque falamos uma vez, ou porque dizemos uma vez, está certo, acabou. Não. Não está, insista, repita. Você não pode definir a salvação do seu filho, mas você pode e deve influenciar naquilo que é a condução da vida dele. A salvação é um ato espiritual, do Espírito de Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Deus quem faz isso. Mas a minha atitude é levá-lo a conhecer a palavra de Deus. Vem para a igreja. O meu mais velho esses dias estava dizendo, eu ia à igreja e muitas vezes eu ia obrigado. Eu digo, pois é, se você estivesse em casa agora com 26 anos, você ia obrigado do mesmo jeito. Da mesma maneira. Senão, lá em casa tem um ditado, olha, a porta da rua é a serventia da casa, ninguém é obrigado a morar aqui. Eu tenho um visitante morando lá em casa chamado Júnior, quando chega no domingo, ó, igreja. Ele não é meu filho, não tem nada a ver comigo, mas na minha casa ele vai para a igreja. Todo domingo ele vai para a igreja. Eu não quero saber. Você vai seguir ou não a Cristo é um problema seu. Isso é uma questão sua com Deus. Agora, a minha responsabilidade é ensinar no caminho. Eu vou, e enquanto estiver aqui, você vai junto. Isso é ensinar através da repetição de forma coletiva. É isso que a gente faz. Eu já citei isso aqui várias vezes, vou citar de novo. Há um estudo da década de 70, da Arquidiocese de Massachusetts, nos Estados Unidos, que fala que para cada casal que não vai à igreja, cada 2 casais, um termina em divórcio. Para cada casal que vai à igreja, 1.080, um apenas termina em divórcio. Todas as vezes que eu lido com destruição de família, há aquilo que eu chamo de distanciamento da realidade, da frequência dos cultos e a presença na igreja. Todas as vezes. Eu não tenho um caso de gente que estava dizendo, não, eu estou vivendo... Não, sempre há um esfriamento antes. Uma vinda que deixa de acontecer, um domingo deixa de ser, daqui a pouco não é de noite, não é de dia, não é de tarde, não é de sábado, não é de domingo, não é mais nada. E aí vem a derrocada. Por quê? Porque a gente vai ver os memoriais. Você vai chegar aqui e vai encontrar alguém que você vai dizer, essa pessoa é um memorial. Aquela vida ali, Deus transformou. Eu vi o poder de Deus agindo. Está vendo aquela irmã ali? Ela teve uma doença que os médicos disseram que era incurável. E Deus curou. Está lá o memorial do poder de Deus. Aí quando você chega aqui, você diz, interessante, essa pessoa não tinha valor em lugar nenhum, mas chegou aqui, Deus transformou, mudou, olha que família abençoada. É o memorial da coletividade. Sabe quem inventou isso? Quem não erra. Deus. Ele criou isso. Foi Ele que criou o ajuntamento solene, que é a tradução para culto e igreja. Aquilo que a palavra igreja é exatamente isso. Reunião, ajuntamento solene. Foi Deus quem criou isso. Isso não é uma questão do pastor Lúcio, da igreja, da pandemia. Não, isso é questão divina. Foi Deus quem criou isso. É nestas horas que a gente vê as manifestações do poder de Deus. Quando falamos eclésia, a gente está dizendo, o povo de Deus se juntou para celebrar ao Senhor. Você pode dizer, pastor, mas a gente também pode fazer isso eletronicamente. Alguns podem, porque 50 milhões de brasileiros não têm acesso à internet. E aí, o que é que vamos fazer com eles diante de Deus? 50 milhões chega lá, olha, eu não ouvi do evangelho, não. Por quê? Porque não tinha internet lá.
E aí o que é que a gente diz? Não, a gente estava se cuidando. Estava lá usando álcool gel, botando a máscara, tocamos dentro de casa e os 50 milhões. Não, paciência, né? Estava precisando, quem sabe, de gente no inferno, então foi para lá. Ajuntamento solene não é opção. É necessidade de vida, transformação. Eu lembro de uma família, de uma irmã chamada Alaide. Seus 50 anos, vivia na embriaguez, morando nas regiões mais pobres de Recife, chamado Favela do Coque. E a Alaide vivia ali, caindo pelas ruas, sendo zombada pelas pessoas. Um belo dia, uma vizinha, cheia do poder de Deus e com um coração misericordioso, resolveu ajudá-la. Pegou a Alaide, disse, olha, eu vou levar você para a igreja. A Alaide era completamente analfabeta, uma pessoa rude, extremamente indócil, vivia naquilo que era as práticas do bandismo, da macumba, não conhecia nada de Deus, não sabia nada de evangelho. Foi para a igreja, assistiu um culto com um americano pregando. Aquele negócio se fala e outro traduz, fala, outro traduz. A Alaide entrega a vida a Jesus, se converte. Deus entra na vida dessa mulher. Essa mulher se torna uma das maiores pregadoras do evangelho que eu já ouvi, e mesmo sem aprender a ler. Existe uma congregação no bairro do Coque hoje, nessa grande favela, com mais de 500 pessoas, e tenho certeza que a grande maioria absoluta foi levada a Cristo a partir dessa mulher. Ela tem um evangelismo mais eficaz que eu conheci na minha vida. Ela chega perto da pessoa, vai empurrando com o braço assim, e vai dizendo, vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Daqui a pouco a pessoa, quando acorda, está dentro da igreja. E ela vai levando as pessoas a Jesus. 10 filhos tiveram a vida transformada, estudaram, se formaram, alguns moram no exterior, compraram um belo apartamento para ela num conjunto novo. Ela passou 6 meses lá, os condôminos fizeram um baixo assinado pedindo para ela sair de lá, porque ela só vivia na porta dos outros pregando o evangelho, porque ela achava que estava lá na favela do Coque, que ela podia falar com todo mundo. E aí os filhos tiveram que trazer ela de volta para o Coque, porque ela precisava pregar o evangelho. Quando eu olho para a Alaide, eu vejo um memorial do poder de Deus. Vidas, famílias, histórias transformadas. A gente não pode perder isso de vista, irmãos. A gente não pode esquecer que o nosso propósito neste mundo é muito, muito, muito maior do que simplesmente a existência. Nós não estamos aqui apenas para existir. Nós estamos aqui para sermos canais do Senhor, canal do Senhor, para levar adiante a mensagem transformadora de Deus. Precisamos construir uma nova história para aqueles que virão depois de nós. Que histórias eles vão relatar sobre nós? Como os nossos filhos vão falar às próximas gerações sobre nós? O que é que eles vão dizer ao nosso respeito? Quais são as experiências com Deus que eles vão relatar aos seus filhos acerca daquilo que nós vivemos? Quais as lições que eles aprenderam conosco? Será que eles vão falar, olha, os meus pais foram fiéis ao Senhor. Olha, os meus pais foram comprometidos com Deus. Olha, eles lutaram arduamente para que eu pudesse chegar onde eu cheguei. Eles oravam por mim. Eles clamavam a Deus por mim. Eu lembro da minha mãe, hoje eu oro com o meu filho, o único que está em casa, todas as noites nós oramos juntos, antes de dormirmos. Aí a gente tem um pacto de oração e oramos por todos, né? Mas de um modo especial pela família, oramos os 3. E eu lembro que a minha mãe me ensinou isso. Muitas vezes eu acordava de manhã, antes da escola, e eu acordava com alguém mexendo nos meus pés,
era minha mãe abraçada aos meus pés, de joelhos ao lado da minha cama, intercedendo por mim, para que os meus passos não se desviassem dos caminhos do Senhor. Aquilo foi um memorial que ficou para a minha vida. Hoje, quando eu olho para a minha história, eu vejo que muito daquilo que Deus fez foi resultado daquelas orações que foram feitas de manhã cedo, abraçado aos meus pés, todas as manhãs. O que nós vamos deixar de legado, irmãos? Qual a nossa herança? Como usam naquilo que faz os chamados métodos coaching, você gostaria de receber aquilo que você vai deixar? Você gostaria de receber aquilo que você vai deixar? Você ficaria feliz em receber o que você está deixando? Eu quero orar com você nessa hora. Eu quero clamar ao Senhor contigo nesse instante. Clamarmos por nós. Como eu falei no começo, todos nós temos o que aprender. Todos nós temos muito a aprender. Todos nós temos muito o que corrigir. Todos nós temos falhas, necessidades, carências que precisamos tratar. Todos nós. E temos de Deus a certeza de que as suas misericórdias, que é o fato de não sermos destruídos, se renovam a cada manhã. Deus está renovando mais uma vez a oportunidade de a gente recomeçar. Se não acertamos até agora, paciência. Vamos corrigir hoje, vamos mudar e vamos melhorar para termos uma família, ou termos uma vida, ou termos as próximas gerações muito mais sábias e muito mais conscientes daquilo que é o agir e o mover de Deus. Oremos. Pai de amor e de bondade, Deus eterno, nós somos gratos, ó Deus, por estarmos na Tua presença. Quero Te agradecer, ó Pai, pelo privilégio de termos recebido do Senhor a oportunidade de conhecer dos valores do Teu reino a partir de uma família. Ó Deus, como é bom perceber que apesar de tudo quanto a vida nos trouxe, de todas as lutas, intempéries, Senhor, e os desgastes da vida familiar, o Senhor nos deu o privilégio de ver que, de fato, a Tua condução na vida da minha família me abençoou de forma extraordinária. Eu Te sou grato, Deus, pelos meus pais, pelos meus avós. Sou grato, Deus, pela fidelidade, pelo amor. Te louvo, Deus, pela vida da minha avó Sidrônia, que completou esta semana 98 anos, e todos eles dedicados a Ti, a Tua obra, a Teu serviço, que abriu mão do seu conforto, que abriu mão do seu bem-estar e dedicou 70 anos da sua vida cuidando de outras vidas. Deus, eu Te louvo porque o Senhor deixou esse legado, esse memorial de vida. Te louvo, Senhor, pela vida do meu pai. Diante dos desafios do ministério, das lutas, das decepções, das crises, dos problemas, ele tem lutado por 51 anos proclamando a verdade de Jesus. Ó Deus, eu Te louvo porque o Senhor usou a vida dele. Eu Te louvo, ó Deus, porque o Senhor me deu a oportunidade de conhecer tios que honraram, que amaram, que serviram ao Senhor com dedicação e empenho. Eu Te louvo, ó Deus, pela minha vida, Deus. Eu Te louvo pela vida da minha família. Eu Te louvo, ó Deus, pela vida dos meus filhos. Eu Te clamo, ó Senhor, que o Senhor continue a agir na vida do Natan, na vida do Pedro, agora na vida da Rafaela, na vida da Chloe que está sendo gerada. Deus, eu Te suplico que aquilo que um dia foi ensinado, daquilo que um dia foi plantado, daquilo que um dia foi proclamado, do testemunho que foi dado, continue a perseverar, Senhor, no coração e na vida deles. Eu Te suplico, ó Deus, que eles possam deixar uma herança ainda melhor do que aquela que eles receberam. Eu Te clamo, ó Deus, para que eu possa deixar uma herança ainda melhor do que a que eu recebi do Senhor. Por isso, Pai, eu Te suplico que o Senhor venha agir na nossa geração. Levanta-nos, ó Deus, como verdadeiros adoradores.
Pai, muitas vezes eu oro pelas crianças para que eles surjam como pessoas apaixonadas por Jesus. Mas, Deus, eles não vão ser apaixonados por Jesus se eles não conseguirem enxergar isso em nós. Ó Deus amado, tem misericórdia, Senhor, da minha vida. Tem misericórdia da vida dos líderes desta igreja e das tuas igrejas espalhadas pela face da terra. Dá-nos, Senhor, paixão, amor. Dá-nos, Senhor, um coração de fato avivado. Ó Deus, que está em chama por Ti, que entende que Tu és o bem maior, que és amado, que és o amado da nossa alma. Ó Deus, nos ensina a viver a cada dia a experiência, Deus, de sermos adoradores e transmitirmos aquilo que é a paixão que temos pelo Senhor às gerações futuras. Pai, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, perdoa, Senhor, as nossas falhas, perdoa, Senhor, as nossas faltas. Tem misericórdia, Senhor, dos nossos erros e ensina-nos a viver, Senhor, a cada dia de uma maneira melhor, Senhor, e fazendo o melhor em prol do Teu reino e da Tua causa. Senhor amado, eu te suplico que esse tempo seja um tempo de despertamento, seja um tempo de avivamento, seja esse um tempo, Senhor, daquilo que é o mover sobrenatural do Senhor em nós. E que de forma especial o Senhor esteja usando esse tempo para trazer a nós essa certeza de que a família é o nosso bem mais precioso. Que a gente valorize como de fato ela é, preciosidade do Senhor para nós. No nome de Jesus, para a glória de Jesus, é que nós oramos e clamamos, Senhor, a Ti. Amém. Quero dizer a você que nos assiste nesse instante que você pode colocar, quem sabe, se houver o desejo no seu coração, que nós estejamos orando por você, te assistindo de alguma forma, coloque aí nos comentários, digite aí nos comentários alguma necessidade, coloque um meio de contato, um WhatsApp, um e-mail, para que a gente possa entrar em contato com você, estarmos auxiliando naquilo que é a sua necessidade e aquilo que você precisa. Quero deixar aqui os aniversariantes da semana. Esta semana, no dia 2, nós temos Marisa Gomes Lourenço, e aniversário de casamento, o meu e da Patrícia, completando agora 29 anos de casados. No dia 5, nós temos a nossa congregação Álvaro Paiva da Rocha Filho. No dia 6, Gilberto Alves Guzmão, e também o aniversário do Carlos Roberto Marques e Maria Auxiliadora de Oliveira Marques, aniversário de casamento. E no dia 8, Felipe Vitalino Ganzaroli de Almeida. Então, estes são os aniversariantes da semana. Quero também deixar para os irmãos aquilo que são as atividades que temos durante esses dias. Nós teremos, como temos feito, a grande parte das nossas atividades, elas ainda estão sendo realizadas de forma virtual, online. Nós temos às 6h30 da manhã a nossa live de oração, que é transmitido pela minha página no Facebook. Então, se você deseja estar orando conosco, então todos os dias às 6h30 da manhã, quero te convidar a estar orando com a gente, participando desse momento de segunda a sexta. Nós temos a oportunidade de orar por necessidades ali de doença, de emprego, necessidades relacionais, de salvação, de fortalecimento espiritual. Se você deseja estar orando conosco, então, todos os dias às 6h30 da manhã, eu quero te convidar a juntar-se a nós em oração. Às segundas-feiras, a partir das 20 horas, nós temos a nossa sala no Zoom. Você pode encontrar o link tanto nas páginas da igreja, nos grupos da igreja, ou através do nosso WhatsApp, o 970100453, e aí você pode ter acesso àquilo que são os links para que você participe da nossa sala de oração. É um tempo de tão somente intercessão. Nós apenas e tão somente oramos. Não tem
pregação, não tem cântico, não tem solo, não tem dueto, quarteto, coral, não tem instrumentista, não tem nada, só oração. Então, se você quiser orar, é apenas e tão somente para isso. Então, a partir das 20 horas, todas as segundas-feiras, nesta sala do Zoom, onde você pode pegar ali o seu link e participar conosco. Às quartas-feiras, às 19h30, nós temos o Celebrando a Recuperação no canal do YouTube da Quarta Igreja. Então, você pode assistir uma palestra que é voltada para aquilo que nós chamamos de discipulado saudável. É a vida cristã sendo vivida de forma saudável, aprendendo a aplicar os valores e princípios bíblicos nos nossos relacionamentos, na nossa vida, nas experiências do passado, aprendendo a questão do perdoar, do tratar dos traumas, das dificuldades que a vida nos trouxe. Então, esse é um tempo, um momento que nós temos a oportunidade de vivermos estas lições. Às sextas-feiras nós temos um tempo também dedicado ao estudo da palavra e oração, também no canal do YouTube, também às 19h30. Então, todas as sextas-feiras, o pastor Estevão, junto com a Bianca, está coordenando o nosso culto de oração e estudo bíblico. Então, eu quero convidar você a participar conosco. Aos domingos, às 9h, a nossa EBD, que é transmitido também pelo canal do YouTube. Às 10h30, o nosso encontro aqui presencial e também online pelo canal do YouTube. E às 18h30, apenas e tão somente pelo canal do YouTube. Quero dizer a você que às quartas-feiras, a partir das 10h da manhã, um grupo de pessoas da nossa igreja tem se reunido aqui para fazer alimento e doação de quentinhas. Então, meio-dia da quarta-feira nós estaremos fazendo as entregas, mas a comida começa a ser preparada a partir das 10h da manhã. Se você quiser participar conosco, desejar assim fazê-lo, pode vir a partir das 10h da manhã, juntar-se com esse grupo de irmãos para estar preparando o alimento e assim distribuindo este alimento àqueles que precisam, necessitam dele. Nós distribuímos as quentinhas, nós não temos reunido as pessoas aqui na igreja, como fazíamos antes, com o culto, com doação de roupas, com banho e outras coisas mais que nós tínhamos a oportunidade de fazer, mas nós não vamos deixar de ajudar a partir daquilo que é a distribuição de alimento e também a nossa distribuição de cestas básicas que ocorre mensalmente. Tudo isso, graças a Deus, é feito a partir da generosidade, da liberalidade dos filhos de Deus. Aqueles que têm feito esta obra neste lugar são aqueles que foram conduzidos pelo Senhor para realizar isso. Se você deseja participar generosamente, se você entende o chamado de Deus para abençoar esta obra, abençoar aquilo que Deus faz neste lugar, a manutenção da igreja, a continuação das nossas obras, nós estamos, pela graça de Deus, chegando agora ao término da construção da nossa rampa elevatória e também da reforma elétrica. Então, eu quero te convidar a estar contribuindo. Está aí a conta, a agência, o banco, o CNPJ. Você pode fazer a sua transferência eletrônica, você pode usar a primeira parte ali do nosso CNPJ, que é o nosso Pix, para que você faça a transferência direto para a conta da Quarta Igreja Batista do Rio de Janeiro. Então, você estará fazendo isso. Se você quiser contribuir para as obras de reforma da igreja, basta que você faça a sua contribuição e acrescente 20 centavos. Nós estaremos entendendo que este valor, ele é destinado, ele é designado para a construção, para a continuação das obras de reforma e melhoria do nosso templo. Se você deseja contribuir para a obra missionária, nós estamos em campanha, Viva o Poder de Transformar. Basta que você faça a sua contribuição e acrescente mais 10 centavos. Então, esses 10 centavos estará direcionando a sua oferta para a campanha de missões mundiais. Nós temos pedido à igreja que ore, temos pedido aos líderes de classes, nós não temos nos reunido em classes de escola bíblica dominical na igreja, mas nós temos pedido aos líderes e professores que busquem seus alunos para que a gente não deixe de levantar uma oferta que seja considerável para a manutenção e a expansão do reino de Deus. Esse é um tempo difícil para todos nós, indiscutivelmente. Mas eu quero dizer para você que os campos
estão clamando ao Senhor. Os missionários estão vivendo tempos de grande dificuldade. Muitas realidades nas quais eles estão inseridos não tem como fazer transmissão online, não tem equipamento, não tem tecnologia para isso. Então, a única expressão do conhecimento, da pregação do Evangelho ali é o missionário, é a pessoa que ali está. E nós precisamos mantê-lo ali. Por isso, a necessidade da sua contribuição, da sua oferta, da sua generosidade. Então, não deixe de fazê-lo. Quero concluir esse momento desejando a você uma semana abençoada, rica, plena da presença de Deus, para você e para a sua família. Que esse seja um tempo onde você possa, junto com os seus, crescer na graça e no conhecimento de Jesus, em sabedoria diante de Deus, para que, como família, tenhamos condições de viver mais e melhor os planos, os projetos, os propósitos de Deus para a nossa vida. Deus esteja abençoando você grande, rica e abundantemente, e quero te convidar a encerrar esse momento louvando alegremente ao Senhor. Vamos louvar ao nosso Deus com todo o nosso ser, agradecendo ao Senhor por esse tempo. Louvemos ao Senhor. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver, enquanto eu viver. Cantarei tua história pra tua glória enquanto eu viver, enquanto eu viver sou teu. Cada instante pra tua glória, todo tempo louvarei, pela tua graça eu viverei. As batidas do meu peito querem conhecer-te mais, meu Salvador, eu vou mostrar que és o Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver, enquanto eu viver. Contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver, enquanto eu viver sou teu. Cada instante pra tua glória, todo tempo louvarei, pela tua graça eu viverei. As batidas do meu peito querem conhecer-te mais, meu Salvador, eu vou mostrar que és um Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver, enquanto eu viver. Contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver, enquanto eu viver sou teu. Vivo para te louvar, o teu nome exaltar. Quero teu amor irradiar. Vivo para te louvar, o teu nome exaltar. Quero teu amor irradiar. Cantarei teus louvores pra tua glória
glória enquanto eu viver. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória. Enquanto eu viver, enquanto eu viver, cantarei teus louvores pra tua glória. Enquanto eu viver, enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória. Enquanto eu viver, sou teu.